2022. Temos que desmentir, falar a verdade, que o Lula quebrou o Brasil, que o Lula não fez o Brasil crescer. O Brasil cresceu artificialmente. O Guido Mantega, junto com o lado do Lula, endividou o povo mais pobre, dando crédito. Bolsonaro 2022. O Brasil Paralelo está fazendo um ótimo documentário falando a verdade sobre o governo desse canalha do Lula. Veja isso aqui. Daí várias alocações sociais, familiares e outras induções ao consumo popular. Criação de um banco popular, que foi uma fraude também, não é? Porque só gastou em publicidade. Enfim, eles fizeram vários mecanismos de demand side, em vez de supply side, achando que o aumento do crédito, ou seja, a disponibilidade de recursos na mão de consumidores iria fazer com que imediatamente a oferta aumentasse, né? Você então tem a típica política keynesiana, vamos abrir buraco, pagar o cara para abrir buraco, depois vai fechar o buraco, com esse dinheiro ele vai comprar produtos e o capitalista então vai movimentar os seus espíritos animais, investir. E é uma equação que não funciona. Aliás, o multiplicador keynesiano é uma fraude em si, é uma fraude econômica. O keynesianismo nada mais é do que uma política anticíclica adaptada para período de crise, para tirar o país do ciclo depressivo e levantar. Então aquilo é necessariamente temporário e emergencial. Na América Latina, o keynesianismo foi transformado em teoria do desenvolvimento pelo Raul Prebisch, né? E nos companheiros virou um mito do desenvolvimento, né? O Celso Furtado e outros. O keynesianismo virou keynesianismo de botequim, como eu digo, e foi o que o Mantega fez. O Mantega é um típico keynesiano de botequim, então todas as políticas foram nesse sentido e deram errado, né? Deram errado porque não podiam dar certo, né? Quando você estimula a demanda sem ter a base suficiente dos investimentos, e os investimentos são fracos porque você tem necessariamente no Brasil uma taxa de poupança muito modesta, né? Mesmo juntando com a poupança externa, você não consegue mais de 20% do PIB, e você tem uma despoupança estatal muito grande, né? O Estado ele pratica aquilo que os economistas chamam de crowding out. Ele retira recursos que poderiam estar no setor privado, nos consumidores, nos indivíduos, famílias ou empresários que poderiam ou poupar e emprestar no mercado de crédito aberto, né, baseado em juros não manipulados pelo governo, ou investir, não é? Mas o mercado é muito concentrado no Brasil, mais de 40% do crédito é talvez concentrado nos bancos oficiais, não é? A consequência é: quanto mais dinheiro perdiam, mais dinheiro confiscavam. Quanto mais dinheiro gastavam, mais dinheiro imprimiam. Tudo para dar a impressão que estava tudo bem. Jamais deixaremos que a inflação volte a esse país. Hoje ela está sob controle. O Doing Business é um indicador que mede a facilidade de fazer negócios em um país. De um total de 189 nações, o Brasil está em 123º lugar, perdendo 5 posições em relação à colocação do relatório anterior, o Doing Business de 2015. Os casos mais críticos são os procedimentos para abertura de empresas, em que estamos em 170º lugar. Casos preocupantes também são a obtenção de alvarás de construção, registros de propriedade e regras de comércio internacional. Bolsonaro, nosso capitão, criou o que? A MP, a liberdade econômica. Antes do Bolsonaro, demorava mais de 4 meses para abrir uma empresa simples de cachorro-quente. O Bolsonaro tirou o Estado da costa de quem produz. A esquerda quer que, se esses merda voltarem, eles vão voltar para devolver tudo em cima de nós. Veja isso aqui. Esse aqui fala do mensalão do ladrão do Lula, aqui, ó. Cadê aqui? Ó. Empresários para enriquecer o PT. Ó. Um dos extorquidos, o bicheiro Carlinhos Cachoeira, gravou Valdomiro pedindo propina e garantindo em troca o monopólio de loterias virtuais. A promessa não foi cumprida e Cachoeira divulgou o vídeo em 2004. A fita de vídeo a que se referia o subprocurador foi gravada por Cachoeira em 2002. A crise desestabilizou pela primeira vez o governo Lula.
A confissão do Valdomiro Diniz de que, de fato, tinha pedido dinheiro a Carlos Cachoeira para campanhas eleitorais e propinas para um amigo. Quando o caso estourou, Valdomiro Diniz era assessor da Casa Civil, governada por José Dirceu, líder do PT. Entendam. Se esses caras voltarem, eles vão roubar. Vai ter mensalão 2.0. Antes de eu iniciar o meu vídeo de hoje, eu quero passar esse vídeo inteiro aqui pra vocês entenderem o negócio. Se nós não abrir o olho, nós vai virar Argentina. Bolsonaro 2022. Em 2022, o Brasil comemora o bicentenário da independência. O aniversário geralmente é uma ocasião para se refletir sobre o caminho percorrido e a estrada pela frente. Sacudidos por decepções e reviravoltas políticas nos últimos anos, os brasileiros têm muito o que decidir. Com a memória de nossa história e com o exemplo de irmãos próximos. Temos história e alguns hábitos compartilhados. Para o bem e para o mal. Eu estou infeliz porque creio que para nós outros todos de América Latina, a eleição de Alberto Fernández muda as condições en el sentido que reverte a onda conservadora que havia nos atacado. Nos dois países, após uma experiência traumática com regimes de direita, o pensamento conservador foi expulso do fórum de discussão pública. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Os dois países sofreram com um esquema gigantesco de roubo sistemático e aparelhamento do Estado. Ressacados, os dois deram uma guinada e elegeram candidatos que prometeram uma direção oposta à esquerda. A sistematização da corrupção nos anos do kirchnerismo traz lembranças inquietantes para os brasileiros. Nos faz lembrar que o mesmo processo ocorreu no Brasil. O projeto que fez pela primeira vez Argentina e Brasil compreenderem que os dois países são inseparáveis e que um precisa do outro. De época, en los 90, el eje era en contra de las políticas neoliberales. Hoy, muchos de aquellos que comenzaron a construir este foro son gobierno. Por maior que tenha sido a corrupção da Argentina na época dos Kirchner, ela fez parte de um esquema ainda mais amplo e ambicioso, que envolvia não só o roubo de dinheiro, mas, em última instância, o roubo da liberdade e da esperança. Dia 30 de outubro decidiremos se iremos continuar livres com o nosso capitão Bolsonaro, lógico que nós queremos, ou o Brasil vai virar uma ditadura comunista. Porque dessa vez, se a esquerda voltar, eles não vão sair. Não adianta, eles não vão sair. O socialismo, ele quer roubar a nossa liberdade. Entenda, o Bolsonaro é o que nos separa de Macuba. O resto quer que o Brasil, vire uma Cuba, vire uma Venezuela e vire um país socialista. Um país que regrida, que seja destruída. O comunismo destrói. Queria mostrar mais uma coisa aqui, Pera aí. De delação. Escuta aí. Premiada na investigação Lava Jato. O conteúdo das declarações é mantido em sigilo pela Polícia Federal até hoje. Propina do Lula. É isso que eu falo, gente. O Lula é o propinoduto. O que eu estou dizendo por a verdade.
Se esse ladrão do Lula voltar, ele vai roubar, lógico, mas não é só para enriquecer. O roubo é pro plano de poder do Foro de São Paulo. É pro plano da esquerda latino-americana. Não é só o roubo, é o roubo para manutenção do poder. É o roubo pro socialismo imperar. Então todo líder socialista é o quê? Corrupto igual Lula, canalha e mau caráter. Socialismo é as três uniões: corrupção, mau caratismo e incompetência. Temos que reeleger o mito Bolsonaro. Dia 30, vamos virar voto pro Bolsonaro até o dia 30. Bora trabalhar. Juntos faremos o Brasil grande e próspero contra o comunismo. Falou.